Boa noite a todos. Boa noite para você que está assistindo a gente na sua casa, nesse domingo abençoado. Que você possa adorar ao Pai com a gente nessa noite. Você e toda a sua família no seu lar. Presença Santa, no meio de nós, eis aí o Rei da Glória. Doce presença, presença Santa, no meio de nós, eis aí o Rei da Glória. Doce presença Santa, no meio de nós, eis aí o Rei da Glória. Doce presença Santa, no meio de nós. Sentado no trono, é digno de ser exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. Aquele que está assentado no trono, é digno de ser exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. Jesus, Salvador, soberano é Senhor. Jesus, Salvador, soberano é Senhor. Doce presença Santa, no meio de nós, eis aí o Rei da Glória. Doce presença Santa, no meio de nós, eis aí o Rei da Glória. Doce presença Santa, no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós. Doce presença
Santo, vem. Eu sou a tua casa, eu sou a tua
dentro do seu coração que você pensou que tinha apagado. Hoje o Espírito Santo vai até você e acende esse fogo, o fogo do amor, o fogo que lança fora todo medo, o fogo que te cura de toda doença e de todo mal e que te liberta de todo pecado. Sobre você não há mais condenação, você é livre. Pare de tentar ficar se culpando, se julgando. O Espírito Santo te convida nessa noite a clamar pelo fogo dele, pelo poder dele. Comece a declarar, comece a pedir: Espírito Santo, eu quero o seu fogo. Acende novamente em mim, Espírito Santo, eu quero o seu fogo. Eu quero queimar, Espírito Santo, não como eu queimava antes, mas muito mais do que eu queimava antes. Eu declaro agora mais presença do Espírito Santo na sua vida agora. Eu declaro mais calor do Espírito Santo agora tomando o seu coração, tomando a sua mente. Eu repreendo agora toda a seta do diabo, toda a condenação. O inimigo não pode tocar em você, ele não pode tocar na sua família. Você pertence ao Senhor. Deixa esse fogo te queimar de dentro para fora. Clame por esse fogo. Eu vou cantar mais uma vez esse coro. E eu queria que você cantasse na sua casa, com a sua família. Eu queria que você declarasse essa verdade. Eu quero ser fogo. Eu quero ser fogo. Boa noite, Aprisco. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 13.
Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de toda maneira que pudesse transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que gastasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se emborbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se não existe o amor, de nada adiantaria, cantaria palavras vazias e sem poder. Se não existir o amor, de nada adiantaria, cantaria palavras vazias e sem poder. Pois o amor é você, o amor é Jesus, o amor é você que morreu naquela cruz. O amor é você, o amor é Jesus. Ele mandará baixar. Não existe prova de amor maior que morrer por você e por mim. Ele foi até o fim, ele foi até o fim, se esvaziou de si mesmo para tomar a tua cruz, para tomar a minha cruz. Precioso Jesus, precioso Jesus, precioso Jesus, precioso Jesus. O teu nome é poderoso, o teu nome me traz paz, o teu nome é poderoso, o teu nome me traz paz. Se eu não levo seu amor, eu não te conheço. Se eu não levo seu amor, ainda não sei quem sou. Não passam de canções vazias, não passam de orações vazias. Se eu não levo seu amor, eu não te conheço. Se eu não levo seu amor, eu não sei quem sou. Aperfeiçoa-nos com teu amor e molda-nos com tua verdade. Molda-nos com teu amor e com tua verdade, para que eu leve o seu amor por onde eu passar, para que eu carregue a tua presença por onde eu passar. Pois se eu conheço o amor, eu levo sua verdade. Se eu conheço o amor, eu levo a liberdade. Prisioneiros são libertos e
enfermos são curados, prisioneiros são libertos no poder do teu amor.
Graça e paz para você aí na sua casa que está assistindo a este culto maravilhoso. Acabou de participar com a gente dessa adoração, onde o Espírito Santo se moveu aqui. E eu creio que também ele teve presença, ele teve presente aí também na sua casa, no seu lar. E você sentiu poderosamente a presença dele no seu coração, no seu peito, amém? Vamos para a palavra de Deus. Hoje esse domingão maravilhoso, onde Deus te abençoou, você acordou, e Ele te deu força, Ele te deu saúde, Ele te deu vida, para que você pudesse estar curtindo mais um dia na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você é muito amado por Jesus. Nós somos amados por Jesus, o amor dele nos constrange. Por isso nós estamos vivendo na graça, porque nós podemos sentir o amor dele por nós. Não é o quanto nós amamos a Jesus, mas é o quanto nós podemos sentir do amor dele por nós, amém? Quanto mais a gente sente o amor de Deus em nós, mais este amor nos constrange. Quanto mais a gente sente o amor dele se movendo em nossos corações, mais a gente consegue amá-lo também. A gente vai poder responder. É tudo sobre ele. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Sabe por quê? Porque o Pai, com o teu grande amor, com grande poder, ele enviou Jesus para aqui para a terra, do céu para a terra, para nos salvar, amém? Então, o tema de hoje é: Cristo é maior do que Moisés. Eu queria que você, neste momento aí na sua casa, você pudesse pegar a sua Bíblia para poder estar acompanhando, porque eu vou ler algumas passagens bíblicas e nós vamos estar meditando nessas passagens maravilhosas que irá edificar a sua vida, que irá impactar o seu coração. No momento que eu estava aqui adorando junto com o pessoal do louvor, eu estava sentindo muita presença do Espírito Santo, e creio também que você aí na sua casa está sentindo muita presença do Espírito Santo, porque quando nós estamos reunidos, a manifestação do Espírito Santo é real. A palavra de Deus diz que aonde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidos ali no nome de Jesus, ele estaria presente, e ele está presente também. De repente você está sozinho aí na sua casa, mas eu creio e eu declaro que você está sentindo e sentirá cada vez mais a presença manifesta do Espírito Santo aí, porque o Senhor, ele é onipresente. Aonde nós estamos, aonde você estiver, ele também estará contigo, do seu lado, no seu coração, te fortalecendo, te dando ânimo, amém? Porque nós estamos aqui, nós estamos reunidos, tem mais de 3 pessoas, estou aqui junto com o pessoal da adoração aqui, e você na sua casa também, amém? Então, Cristo é maior do que Moisés, é o tema de hoje. A lei de Moisés não tem e nunca terá o mesmo peso que as palavras de Jesus. Nunca e jamais terá. Queria que você neste momento prestasse bastante atenção. Jesus é suficiente. Você pode repetir aí na sua casa, aonde você estiver. Jesus é suficiente. Nunca será Jesus mais a lei de Moisés. Nunca. Jamais. O nunca e o jamais pertencem a Jesus. Só ele pode dizer nunca e jamais. Então, nunca e jamais será Jesus mais a lei, será Jesus mais um copo d'água, será Jesus mais o esforço do homem, Jesus mais a justiça própria. Jamais, nunca. Então vamos lá, vamos no livro de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 3, abre aí a sua Bíblia. Eu vou estar lendo, nós vamos estar meditando neste momento o que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Apóstolo Paulo falando com a igreja que estava reunida na cidade de Corinto, escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Queria que você prestasse bastante atenção nesta passagem, porque Jesus é maior do que Moisés. As palavras de Jesus, é bem superior à lei de Moisés, aquilo que Moisés deu para o povo. Vocês demonstram, versículo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanas. Pode ver que o apóstolo Paulo, ele está se referindo a tábuas de pedra, aonde foi escrito os 10 mandamentos, mas em tábuas de corações humanas. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Você pode confiar, você pode se aproximar do trono da graça de Deus com ousadia, porque você só consegue se aproximar por causa da obra de Cristo, da obra consumada na cruz do Calvário, aleluia. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Apóstolo Paulo está falando que nós não podemos reivindicar qualquer coisa com base na nossa justiça própria, mas nós podemos reivindicar a Deus com base na justiça em Cristo, na nossa justiça em Cristo, porque nós fomos justificados em Cristo. Você pode reivindicar a sua saúde a Deus, porque Cristo levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, porque Cristo levou sobre Ele todas as nossas mazelas, porque Cristo levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas maldições foram lançadas em Cristo, para que hoje você pudesse reivindicar a sua saúde, para que hoje você pudesse reivindicar a sua cura neste momento, por causa da obra de Cristo, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, não vem do homem. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então hoje, na nova aliança, no tempo da graça, você é um ministro do Senhor, e nós somos ministros do reino de Deus, embaixadores, representantes do reino de Deus, o qual nós podemos manifestar todas as coisas que pertencem ao reino de Deus, ao reino do Senhor. Então, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, a nova aliança, as boas novas, não da letra, mas do Espírito, não da letra. A letra está se referindo aos 10 mandamentos, aquilo que foi escrito com tinta. Sabe, ele está falando não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Presta atenção no que o apóstolo Paulo ele está falando à igreja de Corinto. A letra, ela mata, ela gera morte. O que Deus deu a Moisés para o povo lá na velha aliança, ela gera morte. Eu vejo muitas pessoas achando que essa passagem, quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, pessoas falam que ele está direcionando a isto para aquelas pessoas que gostam de estudar. Não é isso que Paulo está falando, que a letra mata. Quem tem uma faculdade, quem é muito estudioso, sabe? Não é isso. Ele está se referindo
aos mandamentos. Ele está se referindo aos 10 mandamentos lá de Moisés, que foi gravado com letras de pedra. A Bíblia fala em Êxodo, vamos analisar aqui Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 4 e depois do versículo 28. No versículo 28, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, da primeira aliança. Preste atenção que o apóstolo Paulo ele está falando da segunda aliança, da nova aliança, que foi a segunda aliança. Quem é a nova aliança? É Cristo, é a graça do Senhor, é o Evangelho, é a nova aliança. A palavra de Deus diz que a segunda casa será maior que a da primeira. A segunda casa será maior que a primeira casa. A segunda casa é Jesus Cristo, é a nova aliança. É bem superior. Nós não podemos e nunca, jamais poderemos igualar o que Moisés falou, o que Moisés passou para o povo judeu. Igualar o que ele disse com as palavras de Jesus Cristo. Jamais poderemos igualar, porque Jesus é superior a Moisés. Jesus é suficiente. Então ele fala e escreveu nas tábuas a palavra da aliança. A aliança que Deus tinha feito com o povo dele, que hoje nós conhecemos como velha aliança. Velha, ficou para trás. E diz os 10 mandamentos. Ah, Glaucio, então, já que não tem mais os 10 mandamentos, você está lendo aí em 2 Coríntios capítulo 3. Tem os 10 mandamentos. A lei, ela é perfeita. O homem que é imperfeito e que nunca e jamais conseguirá cumprir, nunca cumpriu e jamais conseguirá cumprir toda a lei. Aí, o que Jesus falou? Ele disse que a nossa justiça deveria exceder muito mais a justiça dos escribas e fariseus. E como isso aconteceu? Quando ele morreu na cruz do Calvário e o poder do Pai Celestial o ressuscitou. Aleluia! E hoje nós fomos feitos justos de Deus. Você hoje é justiça de Deus. A sua justiça hoje é em Cristo e excedeu a dos escribas e fariseus, não pela sua própria justiça, porque pela sua própria justiça jamais você iria conseguir. Vamos continuar aqui lendo. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, qual foi o ministério que trouxe condenação? O ministério de Moisés. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Porque se você andar pela velha aliança, a sua justiça, a minha justiça, a nossa justiça é como trapo de imundície. Não serve de nada. E nós jamais iríamos conseguir cumprir toda a lei. Pois se você cumprisse
Ou se você cumprir 99 e quebrar uma, já era. Se você cumprisse a lei de Moisés, 99 leis, e quebrasse uma, já era, você seria condenado, você seria amaldiçoado. Mas glória a Jesus, porque hoje nós somos justos, fomos feitos justos em Cristo Jesus. Vamos continuar no versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória mais. Antes foi glorioso a velha aliança, a lei de Moisés, você acabou de ler, mas hoje já não tem mais glória nenhuma, em comparação com a glória insuperável. A glória insuperável de Cristo, jamais Moisés vai superar a glória de Cristo. A palavra de Deus diz que no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias para conversarem com Jesus. De repente, os 3 discípulos estavam ali esperando Jesus Cristo descer do monte. E Pedro olha e ele consegue enxergar Elias, Moisés e Jesus Cristo. Só que Pedro, ele se antecipa e ele pergunta se Jesus queria que ele fizesse 3 tendas para Elias, Moisés e Jesus, igualando Jesus a Elias e Moisés. De repente vem uma voz do céu e diz: eis o meu filho amado, ouça o que ele fala, ouça o que ele diz, ouça o que ele ensina, ouça o que ele ministra, ouçam o meu filho. Ele é superior a Elias, ele é superior a Moisés. Jesus Cristo sempre será superior a Moisés. Nós temos que crer nisso, na palavra do Senhor. Não iguale as palavras de Moisés ao que Cristo ministrou. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito mais confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você é livre da lei, da maldição da lei, do jugo da lei, da velha aliança. Você é livre no Espírito, aonde há o Espírito Santo, aonde há a justiça de Cristo, aonde há o Evangelho da graça, ali há liberdade em Cristo Jesus. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Transformados. Não existe ninguém. O amor de Deus, a graça de Deus é tão grande que Ele aceita você do jeito que você está. Ele te chama do jeito que você está, por causa do amor dEle. Ele te aceita, por causa da graça dEle. Mas Ele também te ama tanto, que por causa do amor dEle, Ele te transforma. Ele não deixa você da mesma maneira de como você veio, sendo transformados com glória cada vez maior.
a qual vem do Senhor, que é o Espírito, e o próprio Espírito Santo nos ensina a viver na liberdade de Cristo. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu sei como Ele quer que eu venha viver. Como eu irei agradar ao Senhor, como eu irei agradar o meu Pai. No livro de 1 João, abre aí, 1 João capítulo 2, no versículo 24, do versículo 24 ao versículo 27. Diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. É uma orientação que João está dando para a igreja. Cuidem para que aquilo que ouviram, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Assim como nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos Jesus como nosso Salvador, assim devemos caminhar. Ninguém recebe a palavra de Deus, a salvação, cumprindo a lei de Moisés. Nós recebemos a salvação pela fé. Nós recebemos a Cristo pela fé. E pela fé nós caminhamos em Cristo. Pela fé nós somos transformados de glória em glória. Não é você receber Jesus Cristo, ser salvo, e depois ter que cumprir a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés aponta para o esforço próprio. A lei de Moisés aponta para o homem. A velha aliança aponta para a justiça própria, que é como trapo de imundície. Mas a nova aliança aponta para Cristo. A quem você escolhe? Você escolhe servir Moisés ou você escolhe servir a Jesus Cristo? Você escolhe viver debaixo da lei, onde Paulo fala aos Gálatas que quem vive debaixo da lei vive debaixo de maldição. Ou você escolhe viver debaixo de Cristo, debaixo da graça, debaixo do amor, viver pela fé. O justo do Senhor viverá pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira aliança foi cancelada para dar lugar à segunda aliança. Abre aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 10. Você está tendo essa revelação aí no seu lar. Abra o seu coração, saia da defensiva, leia a palavra de Deus, não pegue textos isolados. Leia o texto e o contexto. Ora ao Senhor. Eu declaro que neste momento o Espírito Santo abra a sua mente e que você tenha revelação da parte do Espírito. Você tenha revelação do céu. Você sinta o amor de Deus por você. Hebreus capítulo 5, versículo 5 ao 10, diz o seguinte: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Os que eram feitos
conforme a lei. Deus não se agradava. Ele tinha inserido a lei, ele tinha dado a lei por causa das transgressões do povo, mas não era do agrado dele, não era isso que ele queria. Você acabou de ler aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 10, os quais eram feitos conforme a lei, ele não se agradava, não era isso que queimava dentro dele. E ele continua, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E você está vendo qual é a vontade de Deus? Viver pela fé. Não viver na velha aliança, debaixo da velha aliança. Viver pela fé. Ele cancela o primeiro. Olha, o que o autor de Hebreus diz? Ele cancela o primeiro. A primeira aliança, que é chamada de velha aliança, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Queria que você prestasse atenção aqui. Primeiro ele fala que Deus não se agradava dos holocaustos, dos sacrifícios. Ele não se agradava. Não era isso que queimava dentro do coração dele, as ofertas, pelo pecado, ele não queria. E depois ele fala, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, ele cancelou. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir, e ele cumpriu na cruz do Calvário. Deus aceitou a obra de Jesus Cristo, porque ela foi perfeita. Foi derramado sangue inocente, e ali foi cancelado a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Jesus sempre será maior que Moisés. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Está no passado, já fomos santificados, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós nascemos de novo quando recebemos Jesus no Espírito. E o Espírito já está pronto. Já fomos santificados, justificados. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Não é por meio do nosso sacrifício. Muitos confundem a santificação do Espírito com a santificação da alma. Realmente nós precisamos santificar a alma. A santificação da alma também vem através do relacionamento com o Espírito Santo. Porque nunca é pelo nosso esforço, nunca será pela nossa justiça própria, porque a honra e a glória sempre deverá ser dada a Jesus Cristo. Sempre a Jesus Cristo. Aí ele fala, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não precisamos cumprir as exigências da lei. Jesus cumpriu por nós, para que vivêssemos pela fé. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais parecido com Jesus Cristo eu serei. Quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, mais você será parecido com Jesus Cristo. Você não precisa da lei mais para te controlar. A lei não é mais o nosso tutor, não é mais o seu tutor, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, ministrando a lei de Deus. E a lei de Deus, a lei se resume em um só: amar o teu próximo. Amar o teu próximo, como Cristo amou a igreja. Amar o teu próximo se resume no amor. E fala que o Espírito Santo ministra aos nossos corações e traz revelação daquilo que está dentro, nas profundezas do coração do Pai. Abre aí na sua Bíblia, o livro de Gálatas, capítulo 3. Livro de Gálatas, capítulo 3.
Queria que você, em casa, estivesse acompanhando, marcando, anotando, para que depois você pudesse meditar todas essas passagens. Livro de Gálatas, capítulo 3, diz o seguinte: Paulo falando aos Gálatas: ó Gálatas insensatos. A gente sabe que insensato, uma pessoa insensata, ela é uma pessoa tola, que não pensa. Aí ele inicia no capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Imagina o apóstolo Paulo falando com todos os cristãos hoje, que querem ficar vivendo na prática, caminhando na prática da lei. E ele chega para esses cristãos que ficam citando a velha aliança, ficam citando a lei para terem o controle das pessoas. Geralmente quem vive na lei gosta de citar a velha aliança para controlar pessoas. Nós não fomos chamados para controlar pessoas. Quem tem que controlar os filhos de Deus é o Espírito Santo. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, é o Espírito Santo. Nós devemos deixar o Espírito Santo nos controlar. Nós orientamos, ensinamos, mas quem tem que controlar as pessoas é o Espírito Santo. Aí ele continua: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram? Claro que foi pela fé. E ele continua: será que vocês são tão insensatos, são tão tolos, que tendo começado pelo Espírito Santo, tendo começado pela fé, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pela justiça própria? Vocês querem manter a salvação de vocês pelo esforço próprio? Vocês querem matar um leão por dia, um gigante por dia, para manter a salvação de vocês? Vocês querem barganhar com Deus, porque isso é barganha. Eu tenho que fazer algo por merecer. Eu tenho que me esforçar para ter. A Bíblia fala que você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que declarar, você tem que profetizar, mas tudo é em Cristo. No livro de Efésios, a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Todas! Não existe uma que Ele não tenha nos abençoado. Em Cristo, Ele já nos abençoou. E você já é um abençoado. Basta você ter fé. Você acessa as bênçãos de Deus. Você tem acesso às bênçãos de Deus pela fé, mediante a fé. Será que vocês são tão insensatos? Paulo falando: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Não queira rebaixar a justiça de Deus ao nível da justiça do homem humana. É diferente, a justiça humana é diferente da justiça de Deus. Porque Jesus, na justiça humana, você toma lá e dá cá. Se alguém der um tapa na sua cara, você, pela justiça humana, que é justiça podre, você tem que retribuir também o mal com o mal. Essa é a justiça
que lá em Isaías se refere a como trapo de imundície. Mas a justiça de Jesus Cristo, a justiça de Deus é perfeita. Não queira rebaixar a justiça perfeita de Deus ao nível da justiça imperfeita do homem. Paulo continua: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Nós fomos justificados pela fé, nós somos gentios. Todos que são fora do povo de Israel, dos judeus, do povo judeu, são gentios. Nós somos gentios. Nós que estamos aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro, no Brasil, somos gentios. Ou em outros países, somos gentios. E nós fomos justificados pela fé, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, não pela prática da lei de Moisés, é pela fé em Cristo Jesus. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Por meio de Abraão, todas as nações serão abençoadas pela fé, não por meio de Moisés. Paulo não está falando que por meio de Moisés todas as nações seriam abençoadas por causa da lei, por cumprir a lei. Os gentios seriam alcançados pela lei. Apóstolo Paulo está falando que os gentios seriam justificados pela fé. Nós não somos filhos de Moisés, somos filhos de Abraão. Moisés representa a lei, Abraão representa a fé. Glória a Jesus. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Paulo está falando aos Gálatas: quem querer viver na velha aliança, lendo Malaquias, Levítico, indo lá, vamos lá em Malaquias, vamos em Levítico, vamos lá ver o que está escrito na lei. Se você quiser cumprir uma, você tem que cumprir todas, porque você tem que viver pela lei. Mas não é assim que Deus quis. Deus enviou Jesus. Vamos ver quais são essas leis? No livro de Levítico, algumas dessas leis, né? Que se você cumprisse 99 e quebrasse uma, já era. No livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, vamos ver essas leis. Vamos ver se você consegue viver só dentro deste capítulo aqui, 5, só dentro do capítulo 5. Vamos ver se você consegue viver. Abre aí a sua Bíblia em Levíticos, capítulo 5, versículo 1 ao 19. Vou esperar você abrir aí. Diz o seguinte, Levítico capítulo 5, versículo 1 ao 19. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Já começa aí que muitos já iriam quebrar, muitos quebrariam já essa primeira lei aqui. Tendo sido testemunha que ao que viu não falou nada, ficou quietinho, sofrerá as consequências da sua iniquidade. É um iníquo. Vamos para a próxima. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra,
ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Vamos para a próxima lei. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Olha, você não sabia, mas quando você descobrir que era errado, pronto, pá, seria culpado. Será que a gente consegue viver pela lei? Por dentro da lei? Porque por ela viverás. Apóstolo Paulo falou aos Gálatas. A outra lei, se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Olha, eu não sabia, não interessa, culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. E a gente leu lá em Hebreus que Deus não se agradava dessas ofertas. Não era vontade dele, mas quem vive na lei vai ter que fazer sacrifício. Aí, sabe o que acontece com muitos? Quando não cumpre, mas aí eu estou debaixo do amor de Deus, eu estou debaixo da graça de Deus. Mas nós devemos viver constantemente assim, debaixo da graça de Deus. Não é quando você não cumprir uma lei e jogar na conta da graça. Você tem que jogar na conta da graça mesmo tudo, porque nós somos o que somos em Cristo. Aleluia. Vamos ver outra. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Preste atenção que a gente leu lá em Hebreus, que foi cancelado, a primeira aliança foi cancelada para que estabelecesse a segunda aliança. Isso aqui foi cancelado. Tu não precisa mais cumprir, tu não precisa mais realizar. Pastor, mas aí, então eu posso fazer tudo, eu posso pecar à vontade. Se você tem esse pensamento, é porque você já tem um pensamento maligno. Porque nunca eu posso utilizar da graça de Deus para pecar. Porque a graça de Deus é uma provisão sobrenatural para eu vencer o pecado, para você vencer o pecado. Não tem como uma pessoa que nasceu de novo ter o Espírito Santo, ela ter prazer no pecado, ter prazer em viver no pecado. Pecar, todos nós vamos pecar, mas nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Vamos ver outra lei. Vamos ver aqui. Vamos lá. Quando alguém cometer, Levítico capítulo 5, tá? Quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação
por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Você quer ainda viver debaixo da lei? Como que você vai se salvar? Você não vai conseguir, se não for pelo sangue do Cordeiro, se não for pela obra perfeita de Cristo. Hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado fiel, que não perde nenhuma causa por nós. Ele não perde nenhuma causa por nós. Vamos continuar em Gálatas, vamos voltar lá em Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Isso tudo para que em Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aleluia. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Preste atenção aqui. Deus fez uma promessa a Abraão de que os gentios seriam alcançados pela fé, que ele seria pai de multidões e que ele foi justificado pela fé. E ele fez uma promessa a Abraão. Porém, depois veio a lei de Moisés. Aqui, Abraão aqui, a promessa feita aqui a Abraão, e depois a lei de Moisés entrou. Só que a lei de Moisés teve um início e um fim, teve um propósito. Mas a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, ela passou pela lei de Moisés. A promessa de Abraão, nós vamos estar lendo aqui que a lei não anula a promessa de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, se depende da lei você ser herdeiro, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Como muitas pessoas chegam para mim e perguntam: tá, mas se não é para a gente então viver debaixo da lei, tudo bem, o apóstolo Paulo está falando que quem vive debaixo da lei, vive debaixo de maldição. Então, se não é para a gente viver debaixo da lei, então rasga a lei, rasga o Velho Testamento, rasga. Falaram isso para Paulo, apóstolo Paulo. Mas então qual era então o propósito da lei? Aí Paulo responde: foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opôs-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, preste atenção, lembra lá, apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, que o ministério da velha aliança, o ministério da morte,
o ministério da maldição, pois a letra mata. Ele está se referindo à lei de Moisés, pois esse ministério é ministério de morte. E Paulo fala aqui aos Gálatas: pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Certamente você seria justificado por cumprir a lei de Moisés. Eu seria justificado por cumprir a lei de Moisés. Já nós não iríamos mais viver pela fé. Deu para entender? Nós não iríamos mais viver pela fé. Iríamos viver debaixo, em cumprir a lei. Deveríamos cumprir a lei. Porque se você cumprisse a lei, ela iria gerar vida. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Não é aos que tentam cumprir a lei, mas aos que creem em Cristo Jesus. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Olha só, preste atenção. Antes que viesse esta fé, antes de Jesus, antes de Cristo na cruz, antes da ressurreição, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados. Lembra lá em Hebreus que a primeira aliança foi cancelada? Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada, Jesus Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, de Moisés até Cristo. Cristo foi revelado, e Cristo, a promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia! A lei foi o nosso tutor até Cristo, ponto, encerrou. Jesus cumpriu a lei até Ele, até que Ele fosse revelado e cumprisse a lei, não abolir, mas cumprisse, para que eu e você, os gentios, pudéssemos hoje viver pela fé. Aleluia! Viver pela fé, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, tendo chegado Jesus, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei não nos controla mais, a lei não nos domina mais, a lei não nos amaldiçoa mais, a lei não nos condena mais, a lei não nos acusa mais. A lei não pode te acusar, te condenar, te amaldiçoar, porque você está debaixo de Cristo, você está debaixo da graça de Deus. Glória a Jesus por isso. Aí ele fala aqui: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A lei não te revestiu, quem te revestiu foi Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Já estou encerrando. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Jesus mais a lei? Não. Jesus mais Moisés? Não. Jesus é suficiente. Fé mais a lei? Não. Não pode andar juntos o ministério da vida com o ministério da morte. Não. Não tem nada a ver. A graça mais a lei? Não. Jesus é suficiente. Jesus mais cumprir a lei? Não. Jesus é igual a Moisés?
Nunca, jamais será. Jamais será. Jesus é suficiente. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que a lei. Jesus é maior que Elias. Jesus, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A segunda casa é Jesus, a segunda casa é a graça, a primeira casa é a velha aliança. Jamais a velha aliança, a primeira casa será maior que a segunda, jamais, não pode, jamais, não pode. Jesus é suficiente, nós somos o que somos em Cristo, nós temos o que temos em Cristo. Tudo que nós recebemos foi pela graça imerecida, é pela graça imerecida de Cristo Jesus. Você não merece nada, por isso que nós podemos entrar com ousadia à sala do trono, ao trono da graça, e pedir ao Senhor, e ter a convicção e a certeza de tudo que a gente pedir no nome de Jesus, nós iremos receber. Já recebemos, porque nós pedimos pela fé. Jesus é suficiente. O ministério da graça gera vida, mas o ministério da lei gera morte. Nós estamos vendo quantas pessoas doentes, quantas pessoas que estão doentes, achando que elas adquiriram essas doenças porque erraram, porque de repente pecaram. Quantas pessoas não conseguem nem perdoar os outros porque não se sentem perdoadas. Quantas pessoas não conseguem liberar perdão porque não se relacionam com o Espírito Santo, porque estão feridas. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus trabalhar na sua alma, deixa Ele curar suas feridas. Jesus perdoou seus pecados para que você pudesse ter vida abundante, uma vida plena, uma vida santa, uma vida gloriosa. Quantas pessoas estão sofrendo? Você não precisa ter uma vida de sofrimento, não. Jesus levou todos os nossos sofrimentos. Jesus levou sobre si todas as nossas mazelas. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro cura na sua alma. Eu declaro que a partir de hoje você vai liberar perdão. Em nome de Jesus, liberar perdão para aquela pessoa que te machucou. Eu declaro que a partir de hoje você vai pedir perdão para aquela pessoa que você machucou. Em nome de Jesus, vai deixar o orgulho de lado e vai ter uma vida curada. Vai escrever uma nova história com os dedos de Deus. Eu declaro cura total na sua vida. Muitas pessoas estão orando, pedindo a Deus para serem curadas. Muitas pessoas estão orando e de repente não são curadas porque estão com mágoas guardadas. Estão magoadas com outras pessoas e as mágoas bloqueiam a cura de Deus. Libera perdão, você vai ver se você não vai ser curado dessa doença que está no seu corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, clama mais pela presença do Espírito Santo na sua vida. Clama pela presença do Espírito Santo na sua alma, na sua mente, na sua casa. Receba a tua cura aí, meu irmão, em nome de Jesus. Receba paz no teu lar. Descansa no Senhor. Você tem tentado e não tem conseguido porque você não vai na força de Cristo. Você tenta pelo teu esforço próprio e fica até se comparando ao próximo. Ah, mas ele tem mais do que eu, ele está conseguindo e eu não estou, sendo que eu não faço as coisas que ele faz. Não é pela sua justiça. Você está se comparando, querendo exaltar a sua justiça própria, e a justiça do homem é como trapo de imundície.
Descansa no Senhor. Declare sobre as suas finanças, declare sobre o seu casamento, declare sobre seus filhos, declare sobre a sua empresa, declare sobre o seu trabalho, declare sobre o seu patrão, declare sobre a sua casa, e comece a declarar que você é justo em Cristo, que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, que tudo que você tem por causa de Cristo, e isso é verdade. Não é Cristo mais o teu esforço próprio. As pessoas confundem. Então eu não vou fazer nada. Preste atenção. Você vai trabalhar, você vai pedir sabedoria ao Senhor para agir, você vai agir. Não é para você ter uma mente passiva, é para você ter tranquilidade na sua mente. A graça de Deus é para te tranquilizar. O Senhor falou com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E Paulo foi o que mais trabalhou, Paulo foi o que mais teve revelação, Paulo foi o que mais falou em línguas, orou no Espírito, porque ele confiava no Senhor, ele descansava no Senhor. Mas ele ia adiante, ele não tinha uma mente passiva. Em nome de Jesus, eu declaro sabedoria sobre você, sobre a sua vida, para você agir corretamente. Não ande mais pela lei, porque se você tentar cumprir uma, você vai cair, tu não vai conseguir. E aí você vai viver debaixo de acusação, maldição e condenação. Mas sabe o que vai acontecer? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho acusação, condenação e maldição, eu vou começar a acusar e condenar e amaldiçoar as outras pessoas. Mas não é isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para você ter uma vida gloriosa. Ele te chamou para você ter paz. Paz na sua mente, paz, porque a paz que Jesus dá o mundo não dá, a paz que Jesus dá, a lei de Moisés não dá, não dá, ela não consegue. Oh Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, te agradecemos por tudo que você fez neste momento, nessa adoração maravilhosa, nessa mensagem, neste homem, nesta mulher que está em casa, no lar, no carro, aonde estiver assistindo e ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus eu declaro mais revelação da graça sobre a vida dela. A graça não é provisão para a gente viver no pecado, não. A graça é provisão sobrenatural para a gente vencer os pecados. Vencer os pecados. Muitas pessoas estão confundindo a graça de Deus e tentando justificar a vida de pecado, usando a graça para justificar a vida de pecado. Não, isso não é graça. Isso não é graça. Se você foi revestido pela graça de Deus, revestido por Cristo, você vai ser sensível ao pecado. Quando você pecar, você vai sentir, mas não vai viver debaixo de acusação e condenação. Você vai ficar em paz, vai confessar, vai se arrepender, vai ter uma mudança de mentalidade. Aí quando você tiver a mudança de mentalidade, o seu comportamento será mudado. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Aleluia. Vamos estar adorando o Senhor. Vamos estar adorando o Senhor. Aleluia. Procurei um amor, eu não encontrei. Procurei nos caminhos errados, não achei. Eu só queria um amor.
chorava, como eu chorava. A sua graça me alcançou, teu amor me curou das dores do passado, das dores do passado. A sua graça me alcançou, teu amor me curou das dores do passado, das dores do passado. Jesus, procurei um amor e eu não encontrei. Procurei